Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre outro elemento muito ligado a essa questão da automação, né, pneumática, hidráulica também, mas que ele tem uma vasta possibilidade de aplicação, que é justamente CLP, né? Então a gente vai fazer aqui um vídeo introdutório falando sobre CLP. CLP significa controlador lógico programável, né? Ou também, como muita gente gosta de chamar, de PLC, né? Que aí já no caso é referente à sigla inglesa, né? Que é o inverso. Mas basicamente o CLP ele é um elemento que pode receber programação para processamento de dados de entrada, convertendo em dados de saída, né? A imagem de um CLP de um fabricante nacional, da WEG, né? Um excelente fabricante aí de componentes ligados à parte elétrica, né? E aí vale ressaltar a qualidade aí desse fabricante aí, que é muito bom. Então, basicamente, o que é que acontece? Né? Você tem os elementos de entrada, você tem processamento, né, o CPU, e tem a saída dele. Aí você diz, tá, ok, mas o que significa? Um exemplo bem simples. Quando você vai utilizar a lâmpada da sua residência, supondo que sua residência não seja aquela smart residência, não seja automatizada, quando você aciona a lâmpada dela, o que é que acontece? Você está acionando lá uma botoeira, né? Aquela botoeira lá está normalmente aberta, a corrente está chegando naquele ponto, quando você pressiona, você libera a passagem de corrente para chegar lá na lâmpada. E a lâmpada vai acender. Beleza. Mas imagina você acionar aquela botoeira de entrada e ela ligar uma lâmpada quando você acionar ela, depois de 5 minutos automaticamente uma outra acionar, depois de mais 10 minutos uma outra acionar, a primeira que estava acesa desliga e assim sucessivamente. Então você tem como criar aqui infinitas possibilidades de programação nesse sistema, ou seja, tudo se baseando em entrada e saída, né? Então você vai ter os elementos de entrada, né? Vai ter os elementos de entrada e vai ter os elementos de saída. Então isso dá uma série de possibilidades. Exemplo, elementos de entrada, sensores de presença, sensores de pressão, botoeiras, elementos que você consegue estar mandando uma condição de passagem de corrente ou não para esse sistema, né? E a saída são justamente os relés que ele possui, né? De saída, que vai estar mandando ou não a condição de passagem de corrente para aqueles elementos ali, né? Então você tem uma série de condições que podem ser utilizadas. Em resumo, os CLPs acabam fazendo com que você venha diminuir muito a condição física de elementos, contadores, fios, enfim, diminui muito. Porque o processamento dele vai ser todo interno aqui referente à CPU, né? Então você vai ter como deixar uma programação aqui na CPU para que venha atender aquela condição. Desde programações simples, você pode estar fazendo direto no elemento, ou até mais complexas, né, que você possa estar fazendo no computador e transferindo para o elemento, né? Então, te dá uma série de possibilidades aí para analisar entrada e saída, né, do sistema, ou seja, uma condição de entrada, uma condição de saída, criar funções de memória, enfim, uma série de possibilidades para que venha a automatizar os sistemas, né? Então, o CLP hoje ele está presente em residências, hospitais, indústrias, nem se fala, né? Visando automatizar sistemas, diminuir os hardwares, né? Ou seja, diminuir a condição física de instalação de alguns elementos, para que se venha a ter lá um fluxo mais otimizado e preciso do processo. Então a gente vai estar trabalhando alguns vídeos aí mais para frente aí com algumas situações de CLP, entendendo algumas lógicas aí de funcionamento, de possibilidade do CLP, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos da parte CLP. Hoje a gente vai falar, mostrar uma lógica de programação, né, para que vocês venham entender como o CLP ele pode ajudar, né, nos sistemas físicos que envolvem circuitos automatizados, né? Esse software que a gente está utilizando aqui é o
o logo Soft Comfort, né, um software da Siemens. Esse aqui é a versão demonstração dele, e vai servir de base para a gente mostrar, né, uma diferença básica que a gente tem aí para os sistemas, né? E a gente vai, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas nas aulas sobre CLP. Isso aqui ainda é uma aula de introdução. E aqui a gente tem um tipo de programação. Essa programação aqui é uma programação tipo ladder, né? Uma programação aí bem comum aí na área de CLP. A gente vai fazer os nossos sistemas principalmente em ladder e em bloco, né? Mas aí a gente está bem na introdução mesmo, só para entender um diferencial, né, sobre o uso do CLP, né? Inclusive esse logo ele da Siemens, ele não chega a ser um CLP especificamente, porque ele tem algumas funções limitadas em relação ao CLP, né? Então muita gente chama ele de relé programável, mas a base de programação do software é bem parecida, e o logo ele tem uma resposta muito boa, é um equipamento da Siemens muito bom, né? A Siemens tem CLPs de fato também, né? 700, 300, a série 1000 também, são ótimos equipamentos. Bom, vamos aqui prestar atenção aqui na situação. O que é que a gente tem aqui? Essas são linhas da programação, né? São linhas da programação. É um software bem intuitivo, então eu posso arrastar os elementos aqui para fazer a programação e colocar as características que eu vou querer para ele, né? Aqui referente à entrada, à saída do sistema, enfim. Mas não é o caso aqui, né? Já deixei aqui já pronta já aqui a programação, só para vocês observarem aqui que tem uma série de funções, e a gente vai estar falando sobre essas funções nos próximos vídeos. Bom, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Se eu observar, até com base no que eu falei na última aula, né, sobre a questão da introdução, o CLP ele sempre vai ter uma relação de dispositivos de entrada e dispositivos de saída. O processamento que vai ocorrer na CPU dele é que vai dar a lógica de funcionalidade. Então, se você observar aqui, a gente tem dois elementos de entrada, que é esse I1 e I2, né? Ou seja, são elementos de entrada. E a gente tem aqui quatro elementos de saída, Q1, Q2, Q3 e Q4. Depois eu vou mostrar uma imagem para simular essa saída. E observa que a gente tem um elemento aqui que ele está ligado a essa entrada aqui, I2. Você pode observar que ele está com a mesma marcação, mas ele aqui está com a relação lógica para o programa, que é justamente um contato fechado para o I2, né? Então é algo que é interessante para ver a diferença, né, de você montar um circuito elétrico só com elementos físicos e um que tenha funcionalidade lógica com base em um programa, né? Então vou colocar aqui para simular só para vocês observarem. Bom, aqui ele está no modo de simulação do circuito, né? Então o que é que acontece aqui? Observa que nesse caso aqui estão os sistemas, né? Deixa eu ampliar aqui. Tá aqui os sistemas, esse aqui embaixo, esses botões aqui, né? Eles representam os sistemas, né, de entrada e saída. Então, como eu disse para vocês, observa que tem aqui dois elementos de entrada, e aqui a gente tem quatro elementos de saída para o sistema, né? Então, I1 e I2 entrada, Q1, Q2, Q3, Q4 saída. Então, aqui você já tem uma diferença, que é o seguinte: a gente tem 6 elementos aqui, enquanto no sistema aqui de programação a gente tem 7, né? E isso apenas para poder demonstrar essa lógica, né? Então, o que é que esse programa aqui ele significa? Se eu acionar aqui o I1, né, ou seja, se eu acionar esse botão aqui, essa chave,
né, do I1, veja o que acontece. Eu estou aqui acionando ela, mas olha aqui, deixa eu voltar aqui, acho que fica melhor para observar. Observa que essa linha aqui está azul, ou seja, é como se na lógica de programação o comando chegou até esse ponto aqui e não passou para a sequência, ou seja, não chegou aqui. E quando eu ativo ele, quando eu ativo o I1, vê que ele está chegando aqui no final do elemento. Deixa eu voltar aqui. Está aqui o I1 desacionado, I2 também desacionado. Quando eu ativo o I1, observe o que acontece. A lógica de programação ele está vindo e chegando aqui nos 3 elementos de saída. Q1, Q2, Q3. Se você observar, quando eu aciono ele aqui, ele está aqui acionado, né? Ou seja, ele está aqui no estado na condição 1. Observa que as 3 lâmpadas aqui, Q1, Q2 e Q3, né, que está representando a saída, elas estão ativadas. Então imagina um disjuntor de uma casa. Acionei um disjuntor de uma casa, ele ligou 3 lâmpadas ao mesmo tempo. E desativando essa chave, apaga as 3 lâmpadas. Ativou, ela acende, desativou, ela apaga. Com essas lâmpadas acesas, eu tenho uma quarta lâmpada, que é a Q4, mas ela está condicionada ao elemento I2. Então, o que acontece? Se eu acionar aqui o I2, observa que apagou a Q1, a Q2 e a Q3 e acendeu a Q4. Como é que I2 teve condição lógica para apagar essas outras lâmpadas aqui? Foi justamente por causa desse elemento aqui, que é o elemento, ele está com contato fechado, né? Esse I2 aí está com contato fechado. Então o que acontece? Quando eu aciono o I2 aqui, eu inverto as lógicas que estão condicionadas a esse elemento. Então se esse aqui estava fechado, ele fica aberto. Então, nesse caso, quando ele abriu, significa que a sequência de programação que estava passando, né, estava chegando aqui, ela foi interrompida, né? Então, nesse caso aí, a condição para a saída e atingir esses 3 elementos aí foi bloqueada, né? Então, eu tenho que desativar I2 para que ele venha funcionar, mantendo I1 lá ativo, né? Então, qual é o objetivo, né, de mostrar aqui? Que eu posso ter muitos elementos lógicos de programação sem precisar ter elementos físicos na montagem do circuito, né, ou minimizando a quantidade de elementos físicos no circuito, né? Eu vou lembrando, aqui a gente tem 7 elementos, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem para simular, né? Então eu tenho 7 elementos aqui. Só que na prática aqui de periféricos de entrada e saída eu tenho 6. Né? Eu tenho os 2 elementos de entrada, né? O I1, o I2 e aqui as saídas, né? Q1, Q2, Q3 e Q4. Né? Então eu posso fazer esses sistemas de programação no CLP levando em conta uma série de lógicas aí funcionais. Posso colocar temporizador, enfim, são várias as possibilidades. E aí a gente vai estar trabalhando aí no decorrer das aulas, tá bom? O objetivo hoje realmente era ter essa visão de que eu posso ter uma lógica que minimize muito a quantidade de elementos físicos no circuito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simbologia. No caso a gente vai falar especificamente sobre simbologia de válvulas direcionais de pneumática, né? Então a gente vai falar aqui sobre 2 especificamente. A gente já comentou algumas vezes, mas só para reforçar, né? No caso, exemplo, essa válvula, que é uma válvula bem comum da área pneumática, né? Observa que ela tem essas 2 áreas, né? Que estão aqui ligadas, né? Vou colocar aqui área 1, área 2. O que é que essas áreas significam? Essas áreas, elas representam a condição de passagem
das mesmas, ou da mesma, né? Então, no caso, ela tem duas condições de passagem, né? Ou seja, ela tem duas posições, né? Duas posições possíveis. Então, quando ela for acionada, ela vai estar ou na posição 1 ou na posição 2. Essa válvula aqui especificamente significa o quê? Ou vai estar bloqueando a passagem do ar, ou liberando a passagem do ar. Então, o primeiro ponto é esse, ela tem duas posições. E a questão é, quantas conexões vão poder ser acionadas a ela? Nesse caso, observa que ela tem uma, duas, três. Ou seja, tem três possibilidades de conexão. Aí você pode dizer, não, tá errado, né? Três não, ela tem quatro, seis. Porque não tem mais três do outro lado. Só que essas três do outro lado são as mesmas dessas outras três iniciais. A gente está falando de mangueiras que vão ser conectadas à válvula. Então a gente vai ter três. Quando ela muda a posição, que é uma posição interna, ou seja, o carretel, quando ela muda essa posição interna, as três mangueiras permanecem, né? Então, nesse caso, ela tem três conexões. Né? Três conexões estão ligadas justamente a esses indicadores que eu marquei aí. Né? Então, em resumo, ela é a famosa 3-2 vias, ou seja, três conexões por duas posições. Né? Então, essa válvula é chamada de 3-2 vias. O que acontece com essas válvulas? Como é que elas são acionadas? Exemplo, esse caso aqui, ela é acionada por meio de um solenoide e retorno por mola. Essa condição de acionamento, ela pode alterar, né, nas válvulas, então é importante ficar atento com isso. Tem vários tipos de elementos que possam acionar elas, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Então, nesse caso aqui, ela é uma válvula 3-2 vias, acionada por solenoide e retorno por mola. Essa daí é a válvula. Uma válvula pneumática, né? A gente normalmente identifica com as saídas, né, para a atmosfera. Né? No caso das válvulas hidráulicas, você tem justamente a questão do retorno para o tanque. A gente vai falar também depois. Bom, só para finalizar, essa outra válvula aqui, ela é diferente da que eu mostrei agora. Se você observar, ela continua tendo duas posições, ou seja, essas duas caixinhas aqui. Então ela tem duas posições, posição 1 e posição 2, beleza? Só que agora ela possui 5 conexões, que são esses pontinhos que eu estou marcando aí de azul. Mesma situação, ela sempre vai ter a mesma quantidade de conexões em uma caixinha e na outra. Só que você tem que lembrar que isso aí é externo, ou seja, são mangueiras que estão ligadas aqui ao externo. Então, quando ela movimenta o carretel interno, que é o carretel, é por onde vai ter a distribuição da passagem do fluxo interno. Então, quando ela movimenta o carretel, ela não movimenta a condição das mangueiras. Então, ela tem 5 conexões. Se você observar aqui, dá para ver bem essas 5 conexões. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ele está aqui no modo de simulação, por isso que ele mudou a posição. Né? Ele estava nessa daqui e mudou. Então, nesse caso, observa que ela tem duas posições e tem as 5 conexões. Né? Então, essa daí é a famosa 5-2 vias, ou seja, 5 conexões e 2 posições. Né? Então, ela é chamada aí de válvula direcional 5-2 vias. Ela também essa daqui também é acionada por solenoide e tem retorno por mola, tá bom? A gente vai falar sobre em outros vídeos sobre outros elementos de simbologia, né? Então aí fica essa dica aí para interpretação das válvulas direcionais. Só para não perder aqui o raciocínio, essa outra aqui tem a mesma condição lógica da primeira, ou seja, duas posições, 3 vias, né? Ou seja, as 3 conexões, né? Acionada por solenoide e retorno por mola. Agora, o que é isso aqui em cima? Isso aqui significa que ela também pode ser acionada manualmente. Né? No caso dessa simulação aqui, ela está só
ligada a esse acionamento manual. Vê que só quando aparece a mãozinha que eu aperto que ela aciona. Ela não está com nenhuma condição lógica aqui ao acionamento por solenoide. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de hidráulica. Hoje a gente vai falar especificamente sobre simbologia, reforçar na verdade, né? E quero mostrar para vocês aqui essa simbologia, né? É uma válvula direcional, né? Essa daqui ela atua bem como um bloqueio mesmo, né? E a lógica, né? Para quem viu as nossas duas aulas falando sobre simbologia de pneumática, a lógica é a mesma, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Observa que a válvula aqui direcional ela tem essas duas caixinhas, né, aqui indicadas. Essas duas caixinhas significam as duas posições possíveis dela, né? Ou seja, dentro do carretel dela, né? Então a gente tem com essa válvula uma posição possível, duas posições possíveis, né? Então no caso ela só tem duas posições possíveis, né? E nesse caso aqui, uma é liberando a passagem, outra o bloqueio, né? Então ela é bem similar aí as torneiras que a gente tem na nossa casa, né? O que diferencia aí é que você não tem regulagem de fluxo, né? Ou a válvula vai estar aberta ou fechada, garantindo que tem o deslocamento volumétrico completo de passagem, né, do fluido da bomba para o sistema. Bom, então analisando esse primeiro ponto, a gente já sabe que tem duas posições, né, que são essas daqui, e a outra questão é a quantidade de vias. As vias são justamente as conexões. Se você observar aqui, a gente tem duas conexões possíveis, né? Então ela tem duas posições por duas conexões possíveis, né? Ou seja, duas vias possíveis, né? E aí muita gente pergunta, tá, o que? Ela tem duas de um lado e também tem duas do outro, então não é quatro conexões ou quatro vias. Você deve lembrar sempre que esse deslocamento ele é do carretel, então é um deslocamento interno. As conexões elas são externas, né? Então ele não tem quatro conexões externas, ele só tem duas conexões, né? Ou seja, para cada... Vou acionar aqui no simulador para você observar, né? O que é que acontece é que o fluido está chegando nesse ponto e aqui ele está bloqueado, ele não está passando, né? Você pode observar aqui pela simbologia que tem esse espaço aqui indicando que não tem a passagem, né? Então quando a válvula é acionada, observa que o cilindro avançou e ela mudou a condição dela, né? Ou seja, ela passou, né, liberou a passagem do fluido porque mudou internamente a posição que estava bloqueada para uma posição de passagem, né? Ou seja, o carretel dela deslocou, né? Então ela só tem duas vias de passagem, né? Então nesse caso ela é uma válvula conhecida como duas vias, né? Ou duas posições por duas vias, né? Então é o tipo de válvula, né? O que muda dessas válvulas é a questão dos acionamentos, né? Mas a lógica aqui dela não muda. Se você pegar qualquer uma dessas duas vias, não muda internamente. O que pode mudar internamente é a condição inicial dela. Exemplo, essa daqui é a condição inicial dela, é normalmente fechada, né? Ou seja, quando o sistema é ativado, não tem a passagem. Ela poderia ser normalmente aberta, né? Então quando o sistema fosse ativado ela já estaria liberando a passagem do fluido, né? Mas não é o caso, ela é normalmente fechada, né? Então o que muda poderia ser isso, mas externamente ela é acionada manualmente e o retorno dela é por mola, né? Então essa é uma válvula de duas vias por duas posições, acionada manualmente e retorno por mola, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!